Muito bem, nessa aula, minha gente, nós vamos continuar o estudo do livro segundo, do título segundo do livro segundo do CTN, que é a obrigação tributária. Já comentamos nas aulas anteriores sobre fato gerador, tipos de obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, a solidariedade. E agora vamos comentar sobre a capacidade tributária passiva. Como é essa capacidade? Será que todos têm capacidade tributária passiva? Ou seja, têm capacidade para figurar no polo passivo como devedor da relação obrigacional tributária? Isso é o que está definido no artigo 126 do CTN, que nós vamos olhar agora. Vamos lá. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então, a capacidade tributária passiva independe. Ora, voltando para mim, nós já vimos na aula passada, quando estudamos solidariedade, que os pais são solidariamente responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores. O filho menor é contribuinte, o menino de 1 ano de idade que ganha um apartamento de herança, ele é contribuinte do IPTU. Os pais são solidariamente responsáveis, mas o menino é contribuinte. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Pode ser absolutamente incapaz, pode ser relativamente incapaz, pródigo, né, o indígena, todos têm capacidade tributária passiva. Independe da capacidade civil das pessoas naturais. Vão existir responsáveis, a lei vai determinar. Nós já vimos o exemplo dos pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Nós vamos ver também os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados, um louco de qualquer gênero. Mas todos eles são sujeitos passivos e contribuintes, porque independe da capacidade civil das pessoas naturais. Vamos para o inciso 2º do mesmo artigo. Independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Ora, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você passa no concurso e passa a ser servidor público. Você, como servidor público, não poderá ser sócio gerente de sociedades. Mas, embora esteja proibido, se porventura vier a praticar tais atos, terá capacidade tributária passiva. Vai sofrer sanções, pode até perder o emprego, o cargo público, mas terá capacidade tributária passiva. O indivíduo que é pródigo, vai perdendo, vendendo, passando o seu patrimônio, ele pode ser interditado por ser pródigo, mas ainda assim terá capacidade tributária passiva. Há solidariedade pelo tutor, pelo curador, mas o pródigo, embora não esteja no exercício pleno de suas capacidades civis com relação ao seu patrimônio, ele é contribuinte do IPTU, por exemplo, de um imóvel, enfim. Certo? Vamos para o último inciso do artigo 126. Independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Voltando para mim, ora, minha gente, também na aula passada, ao estudarmos a solidariedade, nós vimos que existe a solidariedade de fato. Dois amigos, eu dei o exemplo, que tem um galpão, começam a comprar e vender carro naquele galpão sem constituir regularmente uma pessoa jurídica. Esta sociedade está prevista nas leis civis, no Código Civil, é sociedade de fato, não está regularmente constituída, mas é uma sociedade de fato. E esta sociedade de fato tem capacidade tributária passiva, independe de estar regularmente constituída. Nós vimos também que os sócios, nesse caso, serão solidariamente responsáveis, mas o contribuinte é a sociedade de fato não regularmente constituída, porque independe dela estar regularmente constituída de acordo com o artigo 125, inciso 3º do CTN.
Então, minha gente, na medida em que o artigo 126, inciso 3º do CTN, artigo 126, portanto, de acordo com o artigo 126, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, independe de estar a pessoa impedida de praticar o ato, independe de estar regularmente constituída. Portanto, nós podemos resumir todo o artigo 126 no seguinte quadro. Vamos lá. A capacidade tributária passiva independe de tudo, de tudo. É exatamente assim que funciona. Pode ser absolutamente capaz, relativamente incapaz, pródigo, pode estar impedido de praticar o ato, pode não estar empresa regularmente constituída, não interessa. Todos têm capacidade tributária passiva. Alguns terão responsáveis, solidários ou pessoais, mas todos serão contribuintes, terão capacidade tributária passiva de acordo com o artigo 126. Guardem essa expressão. A capacidade tributária passiva independe de tudo. De tudo. Muito bem. Um outro aspecto muito importante dentro de uma relação obrigacional tributária diz respeito ao domicílio tributário do sujeito passivo. O domicílio tributário não é nada mais, nada menos do que o local em que o contribuinte vai ser notificado, vai receber as intimações, as notificações, nada mais do que isso. Mas muito importante na relação obrigacional tributária, não só no aspecto administrativo, como no aspecto judicial também. Ele vai ter sido citado no domicílio tributário dele. Então, essa questão do domicílio tributário é fundamental a ponto do legislador dedicar todo um artigo, que é o artigo 127, com vários detalhes, que vamos estudar agora, no que diz respeito ao domicílio tributário do sujeito passivo. Então, vamos lá. Vamos iniciar o estudo desse detalhado artigo 127. O que é que determina o nosso artigo 127? Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, muito cuidado. O que nós vamos estudar agora são as situações em que o contribuinte ou responsável não elegeu o seu domicílio tributário, não fez a escolha do seu domicílio tributário. Estas situações é que nós vamos estudar a partir de agora no artigo 127. Voltando para mim, vamos imaginar que o indivíduo é proprietário de um imóvel e foi na prefeitura, mas não escolheu o seu domicílio tributário, deixou lá em branco, na ficha, no cadastro de contribuintes, o seu domicílio tributário. E aí? Agora sim, nós vamos aplicar o artigo 127 do CTN. Vamos lá? Então vamos para o primeiro inciso. Na falta de eleição, portanto, em se tratando de pessoas naturais, será a sua residência habitual ou, se incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Em se tratando de pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado ou firmas individuais, o lugar da sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento daquele mesmo titular. Local da sede para os atos praticados ali e de cada estabelecimento para os atos praticados em cada estabelecimento. E, finalmente, no caso de pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições dentro do território da entidade tributante. Muito bem, então vamos ver isso num quadro que vai nos facilitar a entender. Considera-se como domicílio tributário na falta de eleição por parte do sujeito passivo. No caso das pessoas naturais, sua residência habitual ou, se incerta ou desconhecido, o centro habitual de atividade. Voltando para mim, então, por exemplo,
uma pessoa natural qualquer não fez a eleição do seu domicílio tributário. Nesse caso, determina o CTN que o seu domicílio tributário vai ser sua residência habitual. Ah, mas não é conhecida! Então, o centro habitual de atividade daquela pessoa natural. Por exemplo, com relação ao IPTU, se a pessoa natural não fez a eleição, né, do seu domicílio tributário. Cuidado que o domicílio tributário não tem nada a ver com pagamento. Tem a ver com o local em que ele vai receber as notificações, etc. Por exemplo, eu tenho uma casa na cidade e tenho uma casa na praia, que é um outro município, a 30 quilômetros de Campos, que é São João da Barra. Então, eu escolhi o domicílio tributário do IPTU do município de São João da Barra, o meu endereço da cidade, que é mais fácil eu receber lá, estou mais lá. Fico mais na casa da praia. Portanto, o domicílio tributário do IPTU do município de São João da Barra é um endereço em Campos. Olha, isso não quer dizer que eu vou pagar Campos absolutamente, o imposto é devido a São João da Barra. É apenas o local que eu vou receber as notificações e intimações com relação ao IPTU. Certo? Mas vamos para outra situação, voltando. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, local da sede ou de cada estabelecimento, e, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, não fez a eleição do seu domicílio tributário, será qualquer das suas repartições dentro do território da entidade tributante. Então, uma pessoa jurídica qualquer que não fez a eleição do seu domicílio tributário, o CTN determina que pode ser qualquer das suas repartições dentro do território daquele município, se for imposto municipal, ou do estado, se for imposto estadual. Mas cuidado, isso tudo na falta de eleição por parte do sujeito passivo. Voltando para mim, esse é o grande detalhe do artigo 127. Essas regras são aplicadas quando o sujeito passivo não eleger o seu domicílio tributário. Mas vamos voltar para o quadro. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa natural não escolheu o seu domicílio tributário. Então nós caímos no inciso 1º, que determina que será a sua residência habitual. O cara não tem. Um camelô, por exemplo, é desconhecida a sua residência e cada hora ele está no local. Ele não tem residência habitual e nem centro habitual de atividade. No caso de uma pessoa jurídica de direito público que não escolheu o seu domicílio tributário e não tem repartição dentro do território da entidade tributante. Ora, o que acontece nessas hipóteses nas quais o sujeito passivo não elegeu o seu domicílio tributário e não vai ser possível aplicar um dos 3 incisos do artigo 127? No caso das pessoas naturais, por exemplo, porque ele não tem residência habitual nem centro habitual de atividade. O que é que acontece nessas circunstâncias? Vamos lá, voltando para mim, nós agora vamos, para resolver esse problema, para os parágrafos do artigo 127. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Quando não couber a aplicação das regras fixadas, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o local da situação dos bens, naturalmente se for bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, dos fatos que deram origem à obrigação, se for bem móvel. Certo? Além disso, voltando para mim, vamos imaginar que o contribuinte é proprietário de um imóvel situado no município de Belo Horizonte. E foi lá na prefeitura escolher o seu domicílio tributário na Sibéria, no meio da Sibéria. Ele pode escolher o que ele bem entender. Mas veja o que o parágrafo 2º do artigo 127 determina. Vamos lá. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação e a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. Ou seja, será considerado o local da situação dos bens, se for bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, se for bem móvel. Veja que esse parágrafo 2º é muito discricionário. O que é impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização? Mas não vamos entrar nesse mérito. Sempre que acontecer isso, a autoridade pode recusar. Portanto, minha gente, observem que estas duas situações, não havendo eleição do domicílio tributário por parte do sujeito passivo e não cabendo a aplicação de nenhuma das 3 hipóteses do artigo 127, ou quando o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo impossibilitar ou dificultar a arrecadação, a fiscalização e for recusado pela autoridade, nessas duas hipóteses, considerar-se-á como domicílio tributário o local da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. E para nós terminarmos, 2 detalhes jurisprudenciais importantes.
Primeiro, a súmula 435 do STJ, que determina que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, o cara mudou, não comunicou à Fazenda Pública, considera-se, essa é uma decisão importantíssima, uma súmula importantíssima, considera-se extinta, né? Considera-se dissolvida irregularmente, e na dissolução irregular da sociedade, a responsabilidade pode ser transferida para o sócio-gerente, um efeito importantíssimo do domicílio tributário do sujeito passivo. E a outra questão também diz respeito ao STJ, que determina que o sujeito ativo tributante, União, Estado, Distrito Federal, Município, enfrentando dificuldades para arrecadar ou localizar o domicílio tributário do contribuinte, poderá fixá-lo nos limites estabelecidos pela lei, conforme o artigo 127, parágrafo 2º. E esse princípio não afeta o direito subjetivo do contribuinte. Ou seja, o contribuinte não pode questionar isso, não afeta o direito, ele vai ter que escolher outro domicílio tributário, caso contrário, será considerado o local da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. Voltando para mim, então essa é a questão do domicílio tributário do sujeito passivo. Até o próximo encontro.